Aqui nisso. Então, corrente elétrica, nosso tema de aula hoje. Nos dias de hoje, seria muito difícil a gente manter a forma como nós conservamos alimentos, nos comunicamos, sem a corrente elétrica, até a forma que nós nos informamos depende desse fator. Corrente elétrica também, ela tem um, uma importância e também um risco fisiologicamente, porque a corrente elétrica pode te causar danos à saúde, pode te levar a óbito, mas a depender, ela pode te salvar também, com a utilização de desfibriladores. Corrente elétrica, através de pulsos elétricos, a gente consegue executar movimentos de músculos, é, também a parte de fala, a parte de visão, tudo é controlado a partir de pulsos elétricos, é algo que existe na natureza, é algo que transformou a humanidade em relação a isso, a parte física, a parte de corrente elétrica, a parte de distribuição de energia. Então, a humanidade não é a mesma a partir do momento em que a física com a engenharia conseguiu aplicar isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente vai ter como objetivo de aprendizagem aqui definir a grandeza física corrente elétrica, diferenciar corrente elétrica contínua e alternada, listar alguns dos efeitos de corrente elétrica e resolver exercícios de corrente elétrica. Então, o conteúdo hoje é só corrente elétrica, né? Existem outros tópicos mais à frente que preferimos dividir para não ficar com muita informação. Então, a corrente elétrica, né, o ramo da eletricidade é o ramo do estudo do comportamento das cargas elétricas em movimento, que também é chamado na física de eletrodinâmica. Dinâmica é movimento, eletro vem de partículas carregadas. A eletricidade, ela é de suma importância para todos os processos, basicamente nossa vida moderna, né? Sem ela a gente não estaria visualizando essa apresentação, essa aula. Imagina em tempos de pandemia, você não ter acesso a essas redes sociais, essas tecnologias que nos ajudam a interter o tempo, ajuda também a nos trazer formação, a nos trazer informação, a melhorar nossa qualidade de vida, a se comunicar com parentes, né, distantes e até mesmo próximos, né, durante esse isolamento social. Então, a corrente elétrica, ela deve ser definida da seguinte forma: é um movimento ordenado. A palavra ordenado tem a ideia de organizado, é um movimento ordenado, organizado de elétrons no interior de um condutor, e ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como os metais, e em gases e também em líquidos ionizados. É importante lembrar, gente, que o elétron é o elétron que se movimenta, é o elétron que tem a mobilidade, tá certo? O elétron, quando ele se desprende da camada de valência da eletrosfera, para a próxima camada e assim sucessivamente. Então, quem tem mobilidade é o elétron. Isso aqui a gente já falou em outras aulas. Então, o átomo é constituído de duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, e na eletrosfera você tem os elétrons. E você vai ter as camadas de valência em que o elétron vai mudar de posição conforme a energia que ele absorver. Então, quando você tem um fio, tá certo? O fio que está ligado à sua lâmpada e o interruptor não está acionado, né? Você tem um interruptor, o circuito pronto, mas você não apertou ainda o interruptor para acender a lâmpada. Os elétrons vão estar se movimentando o tempo todo, só que vão estar se movimentando de forma desordenada. É que nem um intervalo. Tem gente andando para um lado, para o outro, gente atravessando o caminho paralelo.
Mas quando ocorre algo que seria o toque para encerrar o intervalo, você percebe um movimento ordenado, direcionado, cada aluno para sua sala. E quem faz esse toque seria o fim do intervalo, aqui no caso de um fio condutor em que os elétrons estão aleatoriamente se movimentando, isso não constitui uma corrente elétrica, é o surgimento de um campo elétrico. Quando você aperta o interruptor, surge um campo elétrico e esse campo elétrico vai ordenar, vai organizar o movimento dos portadores de carga, tá certo? Então, para se obter uma corrente elétrica, é necessário criar um campo elétrico neste condutor. E com esse campo elétrico surge, você vai ter diferentes potenciais elétricos. Existindo diferentes potenciais elétricos, vai ter algo que é conhecido como uma diferença de energia, uma diferença de potencial elétrico, uma DDP. DDP, diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico é aquilo que a gente chama no dia a dia de tensão ou voltagem. Qual a voltagem da tomada? A voltagem da tomada é 220 volts aproximadamente, né? Ela na verdade varia entre 200 e 240. Então a média entre 200 e 240 é 220 volts. Mas no dia a dia a voltagem fica alternando, fica variando. Essa diferença de potencial, por exemplo, ela pode ser obtida ligando esse condutor acima a uma pilha, né? A uma pilha. Então você, para organizar a desordem dos elétrons, você coloca naquela região um campo elétrico. O campo elétrico alinha o movimento dos elétrons e você vai ter a corrente elétrica em si constituída, que seria o movimento ordenado dos elétrons. Então, quando a gente liga uma bateria, tá certo? Uma pilha, a pilha ela possui um polo positivo e um polo negativo. Então, os elétrons vão se caminhar, o negativo vai ser atraído pelo positivo, né? Então, o polo positivo ele possui maior potencial, enquanto o polo negativo o menor potencial. E o movimento vai se dar no sentido sempre do maior potencial, tá certo? O movimento dos elétrons será no sentido sempre do maior potencial, ou seja, para o polo positivo. Os elétrons vão se movimentar para o polo positivo. É o sentido real. A pilha ela tem a função de fornecer uma fonte de energia elétrica e também manter essa diferença de potencial, mantendo assim o movimento dos elétrons. Então, à medida que a pilha vai ficando gasta, certo? Vai ocorrer que ela não vai conseguir fornecer uma diferença de potencial, e se essa diferença de potencial for pequena, o campo elétrico vai ser muito pequeno e não vai ser suficiente para organizar a maior parte dos elétrons que existem no condutor. Deixa eu fazer uma observação que é importante. Existe uma diferença entre sentido convencional e o sentido real. O sentido real é qual? Quem se movimenta? São os elétrons. Os elétrons se movimentam para o polo, qual o polo? Positivo. Então sai do negativo e vem para o polo positivo. É o sentido real. Antigamente, eles não sabiam microscopicamente quem se movimentava. Não sabiam. Aí eles imaginavam que o movimento era o contrário, era do positivo, seria o movimento aqui do positivo para o negativo, era o que eles acreditavam. Aí esse sentido é chamado de sentido convencional. Então, quando num circuito a gente representa a corrente elétrica, a gente vai representar a corrente elétrica saindo do positivo para o negativo. É a forma como a gente representa. Mas o sentido real é o contrário. Não é do positivo para o negativo, mas sim do negativo para o positivo. Então, o sentido da corrente elétrica pode ser definido aqui como sentido real. O sentido real será o mesmo sentido do movimento dos elétrons e, portanto, contrário ao movimento das cargas positivas, prótons. Então, o sentido real vai ser qual? Os elétrons se movimentar para o polo positivo.
É como se eles saíssem aqui do negativo e viesse para cá para o positivo. Negativo para o positivo. É o sentido real. E o sentido convencional da corrente elétrica, tá certo? O sentido convencional é o contrário, é como se fossem as cargas positivas que se movimentassem. Então, o sentido convencional é do positivo para o negativo. Então, na hora de representar a corrente elétrica, a gente vai representar a corrente elétrica, por exemplo, para onde aponta essa seta vermelha aí, ó. Essa seta vermelha aqui é para onde, como a gente vai representar a corrente elétrica. Embora a gente saiba que o sentido real seja o contrário. Agora a gente vai falar um pouco sobre a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica ela é calculada através do fluxo, certo? É o fluxo dos portadores de carga que atravessam a seção reta de um condutor em um intervalo de tempo. Então, essa seção reta aqui é essa parte aqui como se fosse uma parte aqui cortada do fio, né? Essa parte cortada aqui do fio. E a gente vai, se fosse calcular o fluxo de carros, seria a quantidade de carros que passam na rua dividido pelo tempo que eu fiquei. Se fiquei 10 minutos, passaram 20 carros, 10 minutos, então 20 carros por 10 minutos é uma média de 2 carros por minuto. Então a corrente elétrica é o fluxo de carga pelo tempo, a quantidade de carga elétrica que passa em um determinado intervalo de tempo, certo? E que atravessa uma seção reta. Então a carga elementar ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é um valor que a gente já conhece. E essa carga, a carga elétrica de um corpo, ela é quantizada. Isso aqui já foi nas primeiras aulas. Só dá uma consultada caso não lembre. Então a carga é N vezes E. N é o número de elétrons em excesso ou em falta e é a carga elementar, certo? Então a unidade oficial no Sistema Internacional para carga é o coulomb. E a corrente elétrica? A corrente elétrica, como sendo o fluxo, tá certo? O fluxo de cargas que passam em um intervalo de tempo, a gente usa a corrente elétrica representada pela letra I como sendo Q sobre ΔT, a carga sobre o tempo. Alguns livros, preste atenção, alguns livros vai usar a letra delta. A letra delta é essa letra que é um triângulozinho que representa a variação. Tem livro que usa o delta aqui também. Delta carga dividido pelo delta tempo. Ou seja, a variação de carga pela variação de tempo. Então, a única coisa que você tem que lembrar é que é carga sobre tempo. Corrente elétrica. Corrente elétrica é carga coulomb sobre tempo. Tempo, unidade oficial é segundo. Então, coulomb por segundo vai dar essa unidade que é chamada ampere, em homenagem a um físico francês, Ampère, que fez vários estudos sobre corrente elétrica, deu várias contribuições, aí em homenagem a ele se usa como unidade para corrente elétrica a unidade ampere, e representada pela letra maiúscula A, porque é homenagem a uma pessoa, então se usa a letra maiúscula, certo? Então, corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo, é o fluxo. Vamos fazer um exemplo. Em um fio metálico há uma corrente de elétrons de modo que, no intervalo de tempo de 2 segundos, passam 5 vezes 10 a 18 elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determine, no item A quantidade de carga que atravessa a seção no intervalo de tempo dado, e B, a intensidade da corrente elétrica no intervalo de tempo. Então, para eu saber a carga, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o número de elétrons pela carga elementar, certo? Então, o tempo aqui fornecido foi 2 segundos, a quantidade de elétrons, N, 5 vezes 10 a 18, e a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Grifa o seu enunciado com as informações ditadas, informações importantes eu costumo riscar para não esquecer. Agora a gente vai calcular, e agora? Achar a carga. Vai ser N vezes E ou I igual Q sobre delta T. Ora,
Como eu não sei qual é a corrente ainda, e ele me deu tanto o número de elétrons como a carga elementar, que é um valor fixo, então vou usar essa fórmula aqui, certo? Vou usar essa primeira fórmula aqui. Vai ficar Q 5 vezes 10 a 18 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu multiplico 5 por 1,6, dá 8. Conserva a base 10 e soma os expoentes 18. E aqui o expoente é negativo, então vai subtrair, né? 18 menos 19 fica menos 1. 8 vezes 10 a menos 1 equivale a 0,8 coulomb. E para achar a corrente elétrica, a gente vai usar a segunda fórmula, I igual Q sobre ΔT, seria a corrente, vou voltar aqui para bater aqui rápido, para achar a corrente elétrica. Para achar a corrente elétrica, I, a gente vai usar a carga que a gente obteve, foi 0,8, dividir por 2. Aí pensei, 0,880, 80 centavos para duas pessoas dá 40 centavos, seria 0,4. Então a corrente é 0,4 ampere, certo? Então essas duas fórmulas são fórmulas aqui muito usadas, são fórmulas simples. O cálculo nessa parte, corrente elétrica, uma grandeza escalar, os cálculos são mais simples. Os tipos de corrente, as correntes podem ser classificadas como contínua ou alternada, tá certo? Uma corrente contínua, ela não altera o seu sentido, tá certo? É sempre positiva ou sempre negativa. Seu gráfico, ele vai ser dado por um segmento de reta constante, não variável, vai ser uma linha horizontal, acima do eixo do tempo ou abaixo do eixo do tempo. Comumente, para pilhas e baterias é corrente contínua. Seu celular tem uma bateria corrente contínua. A sua lanterna tem uma pilha, uma bateria corrente contínua. Certo? Um carro tem uma bateria corrente contínua. Corrente contínua. E corrente alternada? Corrente alternada depende da forma como essa corrente é gerada, certo? Dependendo da forma como é gerada a corrente, esta é invertida periodicamente, ou seja, ora positiva, ora negativa, fazendo com que os elétrons executem um movimento de vai e vem, movimento harmônico. É o caso da energia que a gente recebe da Cosern, né? A Companhia Elétrica do Rio Grande do Norte. Então é uma energia alternada. O elétron ele não se desloca no percurso todo, mas ele fica oscilando, indo e vindo no fio da rede elétrica, né? Esse tipo de corrente é a que a gente encontra quando a gente mede a corrente num circuito residencial, ou seja, é a corrente que está na tomada de nossas casas, é a corrente do tipo alternada, tá certo? Em que a corrente ora fica positiva, ora fica negativa. Uma prova disso é que quando vocês percebem na plaquinha dos aparelhos eletrodomésticos, micro-ondas, liquidificador, micro-ondas, TV, rádio, qualquer que você liga na tomada, você vai ver lá a potência em watts, a voltagem em volts, o V, vai estar lá ou 220 ou vai estar 200-240 volts. E vai ter 50 a 60 Hz, Hz, porque é uma corrente alternada, certo? É uma corrente alternada. Propriedades do gráfico de corrente, certo? A corrente contínua ela é constante, corrente alternada ela é uma corrente variável, ela varia o seu valor, ou varia o seu sentido. E a gente tem uma propriedade que é qual? Num gráfico de corrente e tempo, a gente pode calcular qual foi a carga elétrica. A carga elétrica a gente pode calcular obtendo a área do gráfico, a área abaixo da reta ou abaixo da curva, certo? Então essa área aqui, ela vai ser equivalente, certo? Equivalente a calcular a carga elétrica. Então a gente tem um exemplo aí de uma figura na geometria de um retângulo.
Então, a área do retângulo, base vezes a altura, né? Então, com isso aí você calcula o que seria equivalente à carga elétrica, tá certo? Então, você vai ter que, na própria fórmula, a corrente é a carga sobre o tempo. E a carga vai ser o tempo vezes a corrente. E se eu multiplicar aqui o tempo pela corrente, eu acho a área. Então, a carga vai ser numericamente igual à área, que está símbolo de igual, mas é numericamente, porque a área é metro quadrado e carga é coulomb. Aí, sendo rigorosamente criterioso, a gente chama numericamente igual à área. Carga é numericamente igual à área. Vamos fazer um exemplo. Na figura abaixo temos o gráfico da corrente em função do tempo. Calcule a carga total que passa por uma seção reta do fio entre os instantes 0 e 10 segundos. Então, a geometria aqui, a carga vai ser a área. Então, a área formada aqui é que figura? É um trapézio. Então, calculo a área do trapézio. A área do trapézio vai ser base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2, né? A gente tem que lembrar que no gráfico corrente tempo, a área nos fornece a carga. Já identificamos o tipo de figura, que nesse exemplo aqui é um trapézio. Esse lado aqui é a base maior, que vai aqui da origem 0 até 10. A base menor vai de 0 até 5. Quando eu falo de 0 até 5 aqui próximo a esse 4, eu estou considerando aqui embaixo. E a altura é a vertical. Aí a altura vai aqui, de 0 até 4. Então, área, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. As medidas aqui a gente já identificou. A base maior vale 10, a base menor vale 5 e a altura vale 4. Agora é aplicar na formulazinha. Carga vai ser igual à área. A carga então vai ficar base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Base maior é 10, base menor é 5, a altura é 4 e 12 é da fórmula. 10 mais 5, 15. 15 vezes 4 dá 60. 60 sobre 2 vai ser igual a 30 coulomb. Então é o valor da carga elétrica aí.